O Filho do Trovão. O autor do quarto evangelho, João, era filho de Zebedeu e Salomé. Ele era irmão do apóstolo Tiago. Por causa de seu temperamento enérgico e voz grave, muitos o chamavam Filho do Trovão. Sua posição social era provavelmente superior à média dos pescadores. João devia ter mais ou menos 25 anos quando seguiu Jesus. Ele foi seguidor de João Batista também. Durante o governo de Domiciano, João foi exilado para a ilha de Pátimos. E lá escreveu o livro do Apocalipse. Mais tarde voltou a Éfeso e organizou aquela igreja. Ali viveu muitos anos, até a idade avançada. Ele foi o último apóstolo a morrer. Foi nesse tempo que João escreveu o quarto evangelho, quase uma geração depois dos outros evangelistas. Isto aconteceu no fim do primeiro século, quando o Novo Testamento já estava completo. João escreveu num tom mais elevado do que os outros evangelistas para combater falsos profetas que negavam a divindade de Jesus Cristo. É por isso que ele reforça 25 vezes a autoridade de Jesus, afirmando: em verdade vos digo. Ele documenta as revelações mais surpreendentes do Mestre de Nazaré. O objetivo de João era provar que Jesus era o Cristo, o Messias prometido para os judeus e o Filho de Deus para os estrangeiros. Queria que o povo acreditasse em Jesus, a fim de que, acreditando, tivesse vida. A palavra-chave é acreditar. E encontra-se em suas diversas formas, quase 100 vezes no livro. O tema do Evangelho de João é a divindade do Mestre Jesus Cristo. João chama Jesus de o Verbo, o Criador, o Cordeiro de Deus, a revelação do grande Eu Sou e Filho unigênito do Pai. Jesus e os vendilhões do templo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Os vendilhões ocupavam todo o pátio do templo. Indignado, ele improvisou um chicote de cordas. Saiam! Saiam todos daqui! Tirem tudo isto daqui! A casa do meu pai não é mercado. E as palavras do profeta se cumpriram. O meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Os líderes dos judeus, cheios de orgulho porque se consideravam os guardiões do templo, reagiram. Que milagre você faz para nos provar que tem toda esta autoridade? A resposta de Jesus foi espiritual. Derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Mas eles não entenderam porque raciocinavam segundo a carne.
Este templo foi construído em 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? O templo na cultura judaica era sem dúvida o centro da vida do povo. Era nele que todos, até mesmo os judeus que viviam fora da Palestina, se reuniam para cultuar o Deus de Israel. O templo era o lugar onde habitava o Deus único, santo, puro e perfeito. Na concepção dos judeus, os seres humanos e as coisas eram profanos, impuros, banais e imperfeitos. A única forma de purificação era aproximar-se de Deus. É por isso que os sacerdotes eram muito poderosos. Eles estavam mais perto de Deus. E, consequentemente, eram considerados os mais puros, cabendo a eles decidir o que era impuro e o que não era. Esta autoridade dos sacerdotes acabou transformando o templo não só no centro da vida religiosa, mas também da vida política e econômica. Na época de Jesus, o Templo de Jerusalém possuía riquezas imensas, era o tesouro nacional. E toda a cúpula do governo agia sempre a partir do que se resolvia nele. Expulsando os vendilhões do templo, Jesus, na verdade, estava combatendo o alicerce da sociedade judaica. Isto foi a gota d'água que o levou à condenação e à morte. Quando Jesus disse que reergueria o templo em 3 dias, ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Ele ressuscitou no 3º dia. E só no domingo da ressurreição, os discípulos entenderam o que o Mestre havia ensinado. Tudo isto aconteceu durante a semana da Páscoa do ano 33, a última semana de Jesus na terra. Muitos acreditaram, porque viram os milagres do Filho de Deus. Jesus e Nicodemos. Nicodemos era líder dos judeus e membro do partido dos fariseus. Dúvidas e perplexidade o assaltavam, principalmente depois dele ter ouvido os novos ensinamentos do Mestre de Nazaré. Alimentava no coração a esperança de poder encontrá-lo, como tantas pessoas. Porém, ele temia ser escarnecido por seus amigos. Mas onde estava Jesus? Ninguém parecia saber. Alguém então informou que ele costumava ir, quando começava a escurecer, ao Monte das Oliveiras para descansar e orar. Uma noite, Nicodemos colocou seu manto sobre os ombros e saiu à procura de Jesus. Era uma noite enluarada. Nicodemos encontrou Jesus sentado sob uma frondosa árvore, olhando lá embaixo a cidade que dormia. Rabi, eu sou Nicodemos. Nós sabemos que o Senhor é um mestre enviado por Deus. Ninguém pode fazer tantos milagres se Deus não estiver com ele. Ao ouvir estas palavras agradáveis de um homem tão importante, Jesus ficou alegre.
Em verdade, Nicodemos, eu afirmo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como um homem velho nascer de novo, mestre? Será que pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Não se admire quando eu afirmo: todos vocês precisam nascer de novo. Eu reafirmo: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A pessoa nasce fisicamente de pais humanos, mas espiritualmente nasce do Espírito de Deus. Pense bem: o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que faz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo acontece com todos os que nascem do Espírito Santo. Mestre, como pode ser isso? Ah, meu amigo Nicodemos, você é professor do povo de Israel e não entende isso. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se não acreditam quando falo das coisas deste mundo, como vão acreditar se eu falar das coisas do céu? Ninguém conhece o céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como o nosso antepassado Moisés levantou numa estaca a serpente de bronze no deserto, também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas viva eternamente. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgar. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não acredita no Filho de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque só fazem o mal. Todos aqueles que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Porém, os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que ela mostre que obedecem a Deus naquilo que fazem. Até hoje, o encontro de Jesus com Nicodemos ajuda os cristãos a entenderem que o nascimento humano permite conhecer as realidades humanas, e que para conhecer a realidade espiritual é necessário um nascimento espiritual. Nicodemos voltou renovado daquele encontro e corajoso. Não precisava mais falar com o mestre às escondidas. Foi ele que mais tarde pediu o corpo de Jesus a Pilatos para enterrá-lo depois da crucificação. Para compreender os mistérios de Deus e o seu grande amor pelo ser humano, é importante nascer de novo. É importante aceitar o dom do Espírito Santo. Jesus e a Samaritana.
liderança de Jesus crescia cada vez mais. Os fariseus sentiram que ela estava superior à de João Batista. Esse homem está cada vez mais perigoso. Precisamos acabar com ele. Quando Jesus ficou sabendo dos planos dos fariseus, saiu da Judéia com seus discípulos. No caminho para Galiléia, tinha de passar pela região de Samaria. Depois de longa caminhada, ele chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Os discípulos foram à cidade buscar alimento. Era meio-dia. O sol estava muito quente. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço de Jacó. Uma mulher samaritana com um cântaro na cabeça aproximou-se. Ficou surpresa. Geralmente, naquela hora do dia, ela nunca encontrava ninguém. Deixou o cântaro no chão, baixou o balde para dentro do poço e retirou cheio de água. Jesus, fatigado, estendeu as mãos. Por favor, me dê um pouco d'água. A mulher ficou ainda mais surpresa. Ela percebeu que Jesus era judeu e os judeus não falavam com os samaritanos, muito menos com mulher samaritana. O senhor é judeu e eu sou da Samaria. Então como é que o senhor me pede água? Ah, se você soubesse o que Deus pode dar. Se soubesse quem é que está pedindo água, você iria pedir. E eu lhe daria a água da vida. O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água? Essa água que dá vida. Jacó, nosso antepassado, nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais, todos beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, este nunca mais terá sede. Porque a água que eu dou é uma fonte de água viva no seu interior. Ela dá a vida eterna. Por favor, então eu quero beber dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir ao poço. Então vá chamar o seu marido e volte aqui. Marido? Eu não tenho marido. Você está certa dizendo que não tem marido, mas já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Ah, peraí. Agora eu sei, o senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Mulher, em verdade eu digo a você, acredite em mim. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem no templo de Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. São esses adoradores que o Pai deseja. Mulher, ouça. Deus é espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Admirada com a força daquelas palavras, a samaritana lembrou-se das Escrituras. Eu sei que o Messias chamado Cristo foi prometido.
E quando ele vier, com certeza vai nos explicar tudo. Eu sou o Messias. A mulher largou o cântaro e voltou correndo à cidade. Os discípulos chegaram e ficaram admirados. Jesus conversando com uma samaritana. A mulher entrou na cidade aos berros. Venham, venham todos. Vamos conhecer o homem que disse tudo que eu tenho feito. Ele está dizendo que é o Messias. As pessoas começaram a chegar ao poço de Jacó, uma após outra. Eram muitas. Os discípulos insistiam. Mestre, o senhor precisa comer alguma coisa. Eu tenho uma comida. É uma comida que vocês não conhecem. Os discípulos ficaram curiosos. Será que alguém já trouxe comida para ele? Não, meus amigos. Ouçam. Atenção. Ouçam todos vocês. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês costumam dizer: mais 4 meses e teremos a colheita. Parem e olhem. Vejam os campos. O que foi plantado já está maduro, pronto para a colheita. Quem trabalha na colheita recebe o pagamento e guarda para a vida eterna. E assim, aquele que semeia e aquele que colhe vão ter juntos uma grande alegria. Porque é verdade o que dizem: um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês todos colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Outros acreditaram pela mensagem dele. E diziam à mulher: agora já não é por causa do que você disse que nós cremos, mas porque ouvimos pessoalmente a sua palavra. De fato, nós acreditamos. Ele é o Messias, o Salvador do mundo. A cura de um paralítico. Jesus foi a Jerusalém participar de uma festa dos judeus. Ali, próximo ao portão das ovelhas, há um tanque enorme com 5 entradas. Muitos doentes estavam no chão, cegos, aleijados, paralíticos. No meio deles havia um homem que sofria há 38 anos. Jesus viu aquele homem deitado e, sabendo que estava doente todo esse tempo, lhe deu uma atenção especial. Você quer ser curado, irmão? Quer ficar bom? Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água fica agitada. Cada vez que quero entrar, outro doente entra antes de mim. Levante-se. Isto, assim. Pegue a sua cama e ande. E o homem pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso os líderes judeus criticaram. Hoje é sábado, a nossa lei proíbe você de carregar a cama neste dia. O homem que me curou, ele disse: olhe,
Não peque mais, senão pode acontecer com você uma coisa pior ainda. Pegue a sua cama e ande. Quem é esse homem? Não sei. Eu só sei que estou andando. Jesus tinha ido embora, porque havia muita gente ali. Mais tarde, Jesus, com seus discípulos, foi ao pátio do templo. As pessoas começaram a se aproximar. Olhe, não é Jesus? É, aquele é Jesus. Esse homem está curando muita gente. O homem que Jesus curou estava ali. O viu e foi correndo procurar os líderes judeus. Ah, agora eu sei quem me curou. Foi Jesus de Nazaré. Então os líderes anotaram mais uma contra Jesus. Além de curar no sábado, ele ainda afirmava que era igual a Deus. Meu pai trabalha até no sábado. E eu também. Não há um dia especial para se fazer o bem. O poder do Filho de Deus. Eu afirmo a vocês, de fato o Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. Vocês vão ficar admirados. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, dando-lhes vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Eu afirmo que quem ouve as minhas palavras e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado. Ele passou da morte para a vida. Os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O Pai é a fonte da vida, e o Filho também é, pela vontade do Pai. E eu tenho autoridade para julgar. Sou filho dele. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a minha voz e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram bem e guardaram os meus mandamentos vão ressuscitar e viver para sempre. E aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar para ser condenados. Eu não posso fazer nada por minha própria conta, porém julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, o que digo não tem valor. Mas há outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz de mim é verdade. Vocês mandaram perguntar a João, e o que ele disse é verdade. Eu não preciso de provas de criaturas humanas a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos.
João era semelhante a uma lamparina que queimava e brilhava. E vocês se alegraram por algum tempo com a luz dele. Mas eu tenho provas a meu favor mais fortes ainda do que aquelas que João deu a meu respeito. São as obras que eu faço. E elas falam a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não acreditam em mim. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que falam a meu respeito. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não procuro a aprovação das pessoas porque conheço vocês. Eu sei que não amam a Deus com sinceridade. Pois eu vim em nome do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem em seu próprio nome, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam a aprovação uns dos outros e não procuram a aprovação que vem do único Deus? Não pensem que vou acusá-los diante do Pai. Moisés é quem vai acusá-los, porque é nele que vocês confiam. Se acreditassem em Moisés, deveriam crer também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas, se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão crer nas minhas palavras? Jesus, o pão da vida. A multidão encontrou Jesus na outra margem do lago. Mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Na verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem pela comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. Mestre, o que Deus quer que a gente faça? Que acreditem que eu sou filho dele. Que milagre o senhor vai fazer para a gente ver e acreditar? O que o senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como diz o livro do Êxodo. Do céu ele deu pão para eles comerem. De fato, não foi o pão do céu que Moisés deu a vocês. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem dá. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê sempre desse pão para nós. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu já disse que vocês não acreditam em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim.
pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Quem me enviou quer que eu faça isto, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e acreditam nele tenham a vida eterna. E no último dia eu ressuscitarei todos eles. Os judeus começaram a criticar Jesus. O quê? Ele diz que desceu do céu. Parem de me criticar. Só poderão vir a mim os que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu vou ressuscitá-los no último dia. No livro dos profetas está escrito: Deus ensinará a todos. E os que ouvem o Pai e aprendem dele se aproximam de mim. Isso não quer dizer que alguém já viu o Pai. Só eu vi o Pai. Eu afirmo que quem acredita em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Porém, quem comer o pão que desce do céu não vai morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O meu corpo é o pão que eu darei para que o mundo tenha vida. Aí os judeus começaram a discutir mais fortemente. Como é que este homem pode dar o seu próprio corpo para a gente comer? Eu afirmo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque o meu corpo é a comida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, me mandou, e por causa dele eu também vivo. Assim também, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e assim mesmo morreram. Mas quem come deste pão viverá para sempre. As palavras de vida eterna. Muitos ouviram Jesus falar a respeito da vida eterna e reclamaram: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar isso? Não lhe disseram nada em voz alta, mas Jesus sentia. Vocês querem me abandonar por causa disso? E se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida eterna, mas o ser humano não pode fazer nada. As minhas palavras são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não acreditam. Foi por esse motivo que eu disse a vocês: só pode vir a mim quem for trazido pelo Pai.
Jesus disse tudo isso porque desde o começo, no íntimo, já sabia quem não acreditava nele. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram. Então ele desafiou os 12 discípulos. Vocês também querem me deixar? Pedro foi categórico. A quem nós vamos procurar, mestre? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Filho que Deus enviou. Com amor, eu escolhi todos vocês, um por um, os 12. No entanto, um de vocês vai me trair. Os discípulos ficaram se entreolhando com desconfiança. Meus amigos, o príncipe deste mundo é sedutor. Lembrem-se sempre, para não cair em tentação, é preciso vigiar e orar. Próximo CD. No 8º CD, nós vamos relembrar os acontecimentos que levaram à prisão e morte de Jesus. No 8º CD, fiquem na paz do Senhor.